Se você gosta de carros, eu acho praticamente impossível você não se encantar com o Drift. Eu mesmo já me peguei assistindo incontáveis horas das lives da Fórmula Drift. Aqui no ocidente você pode pensar que quem despertou esse desejo pelo Drift foi o filme Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, ou Tokyo Drift em inglês. Mas na verdade a obra que trouxe esse hype muitos anos antes foi o mangá e o anime Initial D. A história do Initial D começou em 1995, quando o primeiro volume do mangá foi publicado no Japão pela editora Kodansha. A história foi publicada até 2013 em 48 volumes. Já o anime veio em 1998, produzido pelo estúdio Comet, e foi dividido em 8 stages, que era o nome que o Initial D dava para suas temporadas. No Initial D, o protagonista Takumi Fujiwara, aos 13 anos de idade, vira um entregador de tofu na loja de seu pai. Ele passava por dilemas comuns da vida adolescente, como conflitos com os amigos, crise de identidade, brigas com a crush, etc. Bunta, o pai de Takumi, o ensinou a dirigir com um copo cheio de água no painel. O objetivo era aprender a pilotar de uma forma tão suave que não derramasse sequer uma gota do copo, assim garantindo que nenhum tofu se quebrasse no caminho até a entrega. Ele aprendeu a fazer drift descendo a estrada de Akina, que era o nome fictício da série para o Monte Haruna, que fica em Gunma, no Japão. Ele passou a disputar duelos montanha abaixo pilotando um Toyota AE86, que tinha a lendária pintura Panda, tinha um capô de fibra de carbono, rodas RS Watanabe e com o adesivo Fujiwara Tofu Shop na lateral. E esse carro, que é incrível, é o foco desse vídeo. E eu não vou dar mais nenhum spoiler da história. Mas antes de falar do AE86, eu preciso falar sobre a lenda da vida real que inspirou a criação do personagem de Takumi, que foi o Keiji Tsuchiya. Ao contrário de, 90% dos pilotos de corrida que vêm de famílias ricas, Keiji Tsuchiya era um garoto pobre, que fazia entregas no negócio da família e teve que aprender a pilotar de forma bem suave. Soa familiar? O herói de infância de Tsuchiya era o Kanumitsu Takahashi, o nome difícil. Piloto vencedor das 24 horas de Le Mans e tetracampeão da JSPC, a All Japan Sports Prototype Championship. Nos anos 60, os carros eram mais brutos, com pneus que praticamente nem tinham grip se comparado com os pneus de hoje em dia. Para ir rápido, você tinha que deixar a traseira mais solta, derrapando de leve para conseguir carregar mais velocidade na saída das curvas. Takahashi foi o mestre dessa técnica. Tsuchiya cresceu assistindo Takahashi e sonhava em ser um piloto de alto nível. Ele morava a 20 milhas da Usui Pass, uma das estradas montanhosas mais famosas do Japão, no caminho entre Nagano e Gunma. Gunma? Onde será que eu já ouvi essa cidade, hein? Wait a minute! A bordo de um Nissan Skyline 2000 GT, durante anos, Tsuchiya treinava a técnica de seu herói de infância, até se tornar um Hashiriya, um piloto de rua. Ele ficou famoso no cenário underground, atraiu investidores e estreou em 1977 no Fuji Freshman Series. Ele continuou correndo ao longo dos anos, correu de Fórmula 3, correu de Skyline GTR no JGTC, chegou a ser vencedor na sua categoria 2 vezes nas 24 horas de Le Mans. Em 95, pilotando um Honda NSX, e em 1999, pilotando o Toyota GT1, e se aposentou só em 2005. Mas voltando um pouco em sua história, em 1984, Tsuchiya começou a correr no JTCC, o All Japan Touring Car Championship, a bordo de um Toyota AE86. Em 1987, ele teve a sua superlicença cassada por ter feito gravações perigosas em vias públicas para um curta-metragem de baixo orçamento chamado Plus P. Se você nunca assistiu, assista. É maravilhoso, eu vou deixar o link aqui na descrição. E o carro que ele pilota no filme, adivinhe, um Toyota AE86. Tsuchiya até hoje é conhecido como Drift King, o rei do drift. Ele foi consultor das coreografias das batalhas do anime do Initial D e também foi consultor e dublê no filme do Desafio em Tóquio. Ele também foi um easter egg em uma das cenas onde o Shan tá aprendendo a fazer drift nas docas.
Bom, então eu contei tudo isso para chegarmos nesse ponto. Toda essa história se une em torno de um carro, o Toyota AE86, ou AE86, porque estamos no Brasil, né? Eu acho que ele é o carro mais marcante que a Toyota já fez. Mas então vamos lá, para deixar ainda mais claro o porquê que o AE86 é tão foda. O AE86 é baseado no Toyota Corolla de quinta geração. Até a quarta geração, todos os Corollas sempre tiveram tração traseira. Mas na quinta, buscando eficiência e baixo custo, o Corolla passou a ter tração dianteira. Entretanto, a Toyota ainda manteve algumas versões com tração traseira, como uma forma de despedida para o carro. Agora vamos finalmente ao elefante na sala, o nome desse carro. A Toyota fez uma baderna e é muito fácil se perder. Como que eu chamo esse carro? AE86, AE86, Corolla Levin, Sprinter Trueno... Então vamos por partes. Primeiro vamos destrinchar essa sigla AE86. A letra A representa a motorização, que eram os motores da 4A Series. A letra E representa o próprio Corolla, por ser o código interno das suas gerações. O número 8 vem de E80, que era o código específico da quinta geração do Corolla. E por fim o número 6 é por conta de que esta era a sexta variação desse projeto. A Toyota criou uma variante do Corolla da primeira geração exclusiva para o JDM, que é o Japanese Domestic Market. Essa versão era chamada de Toyota Sprinter, que era um Corolla mais esportivo do que o Corolla comum. Nas gerações seguintes, ele seguiu com o nome de Sprinter Trueno. Sprinter em inglês significa velocista ou corredor, e Trueno em espanhol, eu não sei como pronuncia, significa trovão. Mas também haviam as versões Levin do Corolla, por isso da bagunça que eu mencionei do nome dele. O nome Levin é uma palavra do inglês antigo que significa raio, e também é o nome da cidade de Levin, na Nova Zelândia, onde acontecia uma das etapas do Tasman Championship for Drivers, de 1964 até 1975. Então tínhamos o Toyota Corolla Raio e tínhamos o Toyota Corredor Trovão, que eram dois carros diferentes, mas não tão diferentes assim. Se você quiser reconhecer de maneira mais rápida, o Corolla Levin ele tinha faróis retangulares, mais semelhantes com o resto da linha do Corolla. Já o Sprinter Trueno, ele tem um emblema escrito Trueno na grade, e ele tem os clássicos faróis escamoteáveis. Se você queria fazer um carro chique nos anos 80, ele tinha que ter esse tipo de farol. E não é à toa que o Sprinter Trueno era o mais caro, né? Fora isso, os AE86 Levin e Trueno eram praticamente iguais. Ambos eram vendidos com carroceria coupé e a mais cobiçada e rara de hoje em dia, que é a liftback. Bom, agora que a gente tentou esclarecer aqui sobre o nome, vamos então ao motor do AE86. Como eu já mencionei, ele era da 4A Series e o do AE86 era o fodástico 4A GEU. A Toyota ama esses códigos estranhos, né? Mas vamos às especificações. Ele era um motor 4 cilindros em linha, aspirado 1.6 com 16 válvulas. Ele tinha também injeção eletrônica, que era tecnologia de ponta para a época. O cabeçote foi desenvolvido pela Yamaha e tinha duplo comando de válvulas, basicamente como funciona um VTEC. E um dos detalhes mais interessantes do 4A GEU é que ele tinha também o Toyota Variable Induction System, o TVIS. Esse sistema altera a geometria do coletor de admissão de acordo com a rotação do motor. O coletor tem dois dutos separados por cilindro, e um deles tem uma borboleta para controlar a abertura. A ECU do carro usa o próprio vácuo do coletor de admissão para manter a borboleta de um dos dutos fechada até por volta dos 4.200 RPM, fazendo o ar passar apenas pelo primeiro duto, que tinha um diâmetro menor, o que fazia a velocidade de entrada do ar aumentar. E acima dos 4.200 RPM, essa borboleta do segundo duto se abria para o ar passar totalmente, para o motor respirar mais. Com esse sistema, a mistura ar-combustível ficava otimizada em todas as faixas de rotação do motor, e após o segundo duto aberto, ele chegava até os 7.600 RPM. É 1.6 aspirado girador, pô. Ele entregava 130 cavalos e 14 kgfm de torque nas configurações JDM e na europeia. Já os Estados Unidos, que viviam uma fase com umas leis estúpidas, esse motor era importado com apenas 114 cavalos, mas a gente já fala dessa versão mais pra frente. Voltando à versão JDM, que é a mais interessante,
Além do motor incrível com muito potencial de preparação, o i86 tinha apenas câmbio manual de 5 marchas e, como eu mencionei, somente tração traseira, que contava também com um diferencial LSD. Ele tinha freios com discos ventilados, tinha suspensão McPherson independente na dianteira e eixo de torção na traseira, afinal a ideia da Toyota era manter um custo baixo. O que também era baixo era seu peso, que era de apenas 1.043 kg, e ainda contava com uma distribuição perfeita de 50-50 para cada eixo. Todas essas características somadas fazia dele um carro perfeito para drift. Era um carro balanceado, na mão. Não é à toa que Tsuchiya fez o que fez com ele até mesmo na rua. Até hoje o Sprinter Trueno é cobiçado entre os praticantes de drift, e tem algumas versões dos Estados Unidos sendo vendido por $40 mil. Esse balanço perfeito foi explorado não só no drift, mas também em competições de automobilismo, como o já mencionado JTCC, e até mesmo em provas de rally. Essa versatilidade não é nada fácil de se encontrar até nos dias de hoje. E voltando ao Japão, tanto o Trueno quanto o Levin eram vendidos nas versões GT, GT-V e a mais lendária de todas, a GT Apex. Já nos Estados Unidos, o país careta, como mencionado, foi vendida a versão de entrada, a Sport DX, a versão intermediária, que era a SR5, e a topo de linha, que era a GTS. Essa era aquela lá do começo do Need for Speed Underground 2. O DX e o SR5 eram equipados com um motor mais fraco, que era o 4AC, que em vez de injeção eletrônica ele tinha carburador, e o cabeçote não era aquele da Yamaha, era um com comando simples, que produzia 88 cavalos e 11 kg de torque. A versão GTS tinha a versão mais fraca do motor 4AGU, de 114 cavalos, como eu mencionei lá atrás. Eram carros muito legais, mas não tão incríveis quanto o Trueno japonês. Na Europa, o i86 foi oferecido somente como Corolla Levin GT, uma versão mais leve com apenas 910 kg e tinha um interior mais espartano, sem nenhum tipo de luxo, e era vendido só com o motor 4AGU na especificação japonesa. O que é até mais interessante pensando aqui agora, porque ele tinha o melhor motor e tinha o peso mais baixo. Nice. Lembra que eu falei que o preço dele já tá chegando em $40 mil nos Estados Unidos? O motivo é que ele tem essa altíssima demanda, só que ele foi produzido durante apenas 3 anos. A produção começou em 1984 e terminou em 87, aposentando a tração traseira na linha do Corolla e consolidando a transformação do modelo em um sedã de mecânica confiável, com fácil manutenção para o consumidor comum, sem mais nenhuma versão esportiva. O i86 tem hoje um sucessor espiritual, que é o Toyota GT86, que agora na segunda geração foi rebatizado de GR86. E ele tem também seus irmãos de projeto, que são o Subaru BRZ e o Scion FRS. That man's an imposter! That man is the imposter! O único Corolla esportivo de verdade só voltou ao mercado agora, 35 anos depois, na forma de um hot hatch com tração integral, que é o também incrível o GR Corolla. Enfim, essa é a história dos Corolla i86, Levin e Sprinter Trueno, o último Corolla com tração traseira e um carro esportivo feito para entusiastas com preço acessível. Jogos como Need for Speed Underground, Gran Turismo, o anime Initial D e a pilotagem avassaladora do verdadeiro Drift King fizeram dele uma lenda na cultura automotiva. Um carro que serve para calar a boca desses gearheads Nutelinha de hoje em dia. Fodam-se os números no dinamômetro quando você está ao volante de um carro que te instiga a ir até o limite. E já dizia o filósofo Clovis, é melhor dirigir rápido um carro lento do que dirigir devagar um carro rápido. Enfim, obrigado por assistir, considere se inscrever aqui no canal caso você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.